Fala aí galera, professor Haroldo Bueno. Eu tô aqui hoje para gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a geografia do novo coronavírus, da Covid-19, que é essa doença, né, resultante da expansão mundial, da pandemia do novo coronavírus. Vocês sabem que o novo coronavírus tem como epicentro, especificamente, a cidade de Wuhan, localizado então na China, né? Especificamente na região oriental da China. Começou lá em dezembro como um surto, né? Vocês sabem, aula de biologia, o que é um surto? É quando há o crescimento acelerado de uma determinada doença num determinado lugar, né, numa região específica. E rapidamente esse surto se transformou na China numa epidemia. Uma epidemia, vocês sabem, né, quando há um crescimento exponencial de contaminação, de surto de doença por várias regiões do país. Então o surto, ele passa a se dar em várias regiões do país e aí o quadro é de epidemia. E desde o dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde considerou, né, o novo coronavírus e a Covid-19 uma pandemia. E essa pandemia, pessoal, ela não atinge apenas, né, a saúde e coloca em risco a vida das pessoas, né? São mais de 300 mil pessoas contaminadas no mundo, mais de 12 mil mortos, 120 países já direta ou indiretamente afetados por essa pandemia. A pandemia também afeta, né, a dinâmica econômica do planeta, né? Afeta todas as cadeias globais de suprimento, fecha fronteiras, derruba bolsas de valores, cancela eventos e, fundamentalmente, coloca o mundo sob o risco de uma recessão, né, de uma recessão econômica, de uma estagnação econômica que trará efeitos extremamente danosos a todos. Muito bem, então, o primeiro aspecto que eu gostaria de discutir com vocês é a origem biológica do novo coronavírus, né? Por que novo coronavírus? Porque ele, na verdade, passou a circular entre os seres humanos recentemente. O vírus, segundo pesquisas, né, é originário de animais silvestres, tá certo? E o contato desses animais silvestres com o homem, especificamente o consumo desses animais silvestres pelo homem, seria a causa da adaptação genética, da evolução natural deste vírus para o organismo humano. Tudo indica que o morcego contaminou um determinado animal silvestre que, consumido naquela região ali da China, acabou evoluindo para o novo coronavírus. Esta é a tese, né, mais provável do surgimento do novo coronavírus. E não essa que alguns espalham aí, né, dizendo que é conspiração do governo chinês, etc, etc, aquelas besteiras todas que só servem para propagar idiotices e ignorância. Beleza? Então a primeira coisa é a origem biológica. A origem biológica é transmissão do animal silvestre para os seres humanos através do consumo desses animais. Beleza? Outra questão importante que deve ser considerada aí é a origem geográfica. Por que a China? Porque a China se tornou o epicentro desta pandemia, o epicentro original desta pandemia. Primeiro, porque a China é um país de grande extensão territorial. Segundo, a China é um país de grande população. É o país mais populoso do planeta, com 1,3 bilhão de habitantes. Isso facilita, né, a propagação do vírus. O que mais? Nós vamos ter também
hábitos culturais específicos na China, mas que também são adotados em outros países, como por exemplo o consumo de animal silvestre. São muitos países do planeta em que a população tem esse hábito de consumir animais silvestres. Então esses três fatores podem ser considerados como fatores importantes para entender o fato de que a China é o epicentro desta pandemia. Tá certo? Rapidamente, depois do surto em Wuhan, que é essa região densamente populosa, localizada na porção oriental da China, né? A China, apesar de ser um país de grande extensão, um país de grande população, o país mais populoso do mundo, a sua população está mal distribuída, ela está concentrada na porção oriental do país, né? Essa porção oriental, onde está inclusive Wuhan. Muito bem, começa ali, se espalha pelo país e rapidamente atravessa a fronteira chinesa e se dirige para o Japão, afetado, a Coreia do Sul. Depois, o vírus se desloca em direção a oeste, né, se espalhando por outros países da Ásia, chegando ao Irã, né, um país também que sofre hoje com graves problemas decorrentes da Covid-19, né, e do novo coronavírus, né? O que acontece lá? O número de mortes, de contaminados é muito grande, beleza? Chega na Europa, sem dúvida, a Europa é hoje o centro mais crítico da Covid-19, do novo coronavírus, né? Em especial a Itália, a Espanha, a França e a Alemanha, que são os países com maior número de contaminados. Depois atravessa aí o Atlântico e se dirige em direção à América do Norte, chegando aos Estados Unidos, há números aí que apontam em torno de 23 a 25 mil pessoas já contaminadas nos Estados Unidos em poucos dias, né? Nova York, então a costa nordeste e também a região de São Francisco, Los Angeles, San Diego, lá na costa oeste, são os dois focos mais intensos do coronavírus, obviamente que são lugares também de grande concentração populacional. Então, há indícios aí, há números que apontam aí para 23 a 25 mil contaminados, já chegando a mais de 300 mortos nos Estados Unidos. E o novo coronavírus chega no Brasil também, está chegando fortemente, estamos só no começo, nós já temos aí mais de 1.000 casos confirmados no Brasil, né, com mais ou menos 18 mortos, né, então o Brasil só está no início e tudo indica que teremos aí, né, um período extremamente dramático pela frente para poder ser vencido. Muito bem, outro aspecto, na verdade, o aspecto que me traz aqui para discutir a questão de geografia e o novo coronavírus, é que nós devemos levar em conta especificamente, né, alguns aspectos geográficos na expansão do coronavírus. Primeiro, a questão do clima, a dinâmica climática. Se vocês observarem no mapa da distribuição geográfica do novo coronavírus, da Covid-19, vocês vão ver que a maioria dos países contaminados estão no hemisfério norte, tá certo? O período que vai de dezembro agora a março, que é esse mês que nós estamos, é o período de inverno no hemisfério norte. Todo mundo sabe que durante o inverno o que acontece? As pessoas costumam se aglomerar, né, se juntar, né, manter-se em lugares fechados por conta do frio. Então, esse aspecto, né, de confinamento em lugares fechados por conta do frio e o fato de que esse vírus tem grande capacidade de se propagar em áreas onde as temperaturas são menores, ajuda a entender essa relação entre vírus e dinâmica climática. Um outro aspecto que deve ser considerado é a relação entre o vírus e a demografia. Se vocês observarem novamente a expansão do vírus pelo mundo, vocês vão ver que os países mais afetados são aqueles onde a população idosa é numerosa. São países normalmente desenvolvidos, países que têm um
uma elevada expectativa de vida e que, portanto, tem no seu componente populacional um número muito grande de idosos. É o caso do Japão, é o caso da Coreia do Sul, é o caso da Itália, da Alemanha, da França, da Espanha, também dos Estados Unidos, em particular o Nordeste, lá a costa do Pacífico. Então, são regiões onde, né, o número de idosos é grande, tá? E aí, obviamente, acaba afetando demais essa população, porque ela é mais vulnerável, porque muitos destes idosos têm doenças pré-existentes que agravam ainda mais os efeitos da Covid-19, diabetes, problemas cardíacos, etc. Enfim, nós podemos então fazer essa relação entre o vírus e a demografia. Um outro aspecto que deve ser considerado, e muito, é o aspecto da globalização. Né? O mundo, né, cada vez mais integrado, né, cada vez maior as trocas de informação, de mercadorias, de investimentos e de pessoas. Então, o fluxo de pessoas pelo mundo, no atual processo de desenvolvimento do capitalismo, que é a globalização, também contribui para a disseminação do novo coronavírus. Basta imaginar novamente que os países mais integrados no processo de globalização são também os mais afetados pelo novo coronavírus, né? Que são aqueles países, né, onde o fluxo de pessoas é muito grande, seja em relação ao turismo, seja em relação aos negócios, né? Você tem a China, tá certo? Você tem a Itália, você tem a Alemanha, você tem a Espanha, você tem a França, você tem o Japão, que são países, né, que recebem, né, e que também são exportadores de turistas. Então há um fluxo muito grande, não só de turistas, mas também do quê? De homens de negócios, né, que ao se deslocarem pelo espaço globalizado, né, acabam contribuindo para a disseminação do vírus. Então, uma relação direta entre a disseminação do coronavírus pelo mundo e a globalização, e o intenso fluxo de pessoas, em particular naqueles países mais integrados a esse processo, como eu já citei. Um outro aspecto que deve ser levado em conta é a resposta dos países em relação à pandemia, né? O tempo de resposta. Muitos países demoraram para poder reagirem com políticas eficazes, com políticas rápidas, para tentar conter o vírus. Muitos países foram pegos de surpresa. O caso da Itália, por exemplo, né, que quando percebeu que estava sendo atingido por esse problema, já havia o quê? Uma situação dramática. O sistema de saúde do país estava colapsado, né, extremamente pressionado. Então, você tem esses fatores, né? O fator da dinâmica climática, o fator da demografia, o fator da globalização e o fluxo de pessoas pelo mundo, o fator das respostas, né, eficientes ao combate aos efeitos da pandemia e o colapso do sistema de saúde quando este não está preparado para atender, né, a população necessitada. Então, esses fatores são muito importantes e nos trazem muito aprendizado, né? Ou pelo menos deveríamos nós aprender aqui no Brasil, né, a adotar estratégias, né, eficientes para poder mitigar, né, amenizar os efeitos desta pandemia que está chegando no país, né, e que vai chegar mesmo de forma avassaladora. Tá certo? Bom, quais são os aprendizados que nós devemos ter em relação à pandemia? Primeira coisa, primeiro aprendizado, né? A adoção de políticas preventivas, tá certo? Evitando aglomerações, coibindo a circulação das pessoas, conscientizando as pessoas de que elas precisam ficar em casas isoladas, porque a maneira mais eficiente de conter a proliferação de vírus é o quê? É o isolamento, é
diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, é diminuir ou coibir ou proibir o quê? A aglomeração, tá certo? Porque é desta maneira que o vírus se propaga. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é criar um programa de proteção à população mais vulnerável, a população idosa, a população com doenças pré-existentes, a população em situação de rua, a população que vive em comunidades. Estes grupos sociais precisam ser priorizados, porque eles serão, né, e já estão sendo mais afetados. Então nós precisamos, né, criar uma política de proteção social, né, uma política de proteção a esses grupos para que os efeitos da pandemia do novo coronavírus não seja tão dramática no Brasil. Beleza? Um outro aspecto importante é cuidar do nosso serviço de saúde pública, né? Nós temos que valorizar o SUS. É uma ferramenta extremamente importante, democrática, de atendimento da população, né? De forma gratuita. É claro que o SUS tem muitos problemas, mas é o maior sistema de saúde pública do planeta. Nós precisamos valorizar, precisamos exigir que os governos, né, estaduais, municipais e o governo federal invista na melhora ainda maior do sistema de saúde pública no Brasil, o nosso SUS. Temos que também valorizar os nossos profissionais da saúde. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os farmacêuticos e todos aqueles profissionais que estão direta ou indiretamente envolvidos neste combate, nessa verdadeira guerra, estão lá na linha de frente, no campo de batalha, tentando mitigar os efeitos da pandemia que está chegando no Brasil. Então, parabéns a vocês, né? Em que pese o fato de que temos um presidente que faz desdém, que faz mimimi, que faz piada, que ironiza os efeitos da pandemia no Brasil, tá certo? Nós temos aí autoridades de saúde, nós temos aí profissionais de saúde, pessoas conscientes que estão na linha de frente e que estão de fato atuando para que a pandemia no Brasil tenha uma curva de crescimento mais lenta e não sobrecarregue o sistema de saúde pública, o nosso querido SUS. Um outro aspecto importante para encerrar, pessoal, é o aspecto envolvendo o quê? Envolvendo a ciência, a pesquisa, a universidade. Nós precisamos valorizar a ciência, nós precisamos valorizar a pesquisa científica, nós precisamos valorizar os nossos pesquisadores, né? Nós precisamos valorizar as nossas universidades, porque todos esses instrumentos aí são alavancas do desenvolvimento. Nenhum país deixa de ser subdesenvolvido, né, e parte para uma situação de desenvolvimento. Nenhum país consegue promover o seu desenvolvimento econômico, social, sem investir em ciência, sem investir em tecnologia, sem valorizar a pesquisa, sem valorizar a universidade. Então quero também aqui agradecer aos cientistas, aos professores universitários, aos centros de pesquisa que também estão aí na linha de frente, ajudando, né, de diferentes formas possíveis, né, a atenuar os efeitos da pandemia do novo coronavírus e da Covid-19 no nosso país. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo e que vocês se conscientizem, né, que tem que ficar em casa, não pode estar em aglomeração. Nós vamos vencer, vamos sair muito melhor do que entramos, né, neste momento que é muito dramático no mundo e no Brasil. Grande abraço, sensacional, até a próxima. Se você gostou, dá um joinha aí, um abraço, até mais.